Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estamos recebendo nossa amiga Beth, que veio passar para a gente a leitura do Evangelho, o capítulo 27, itens 18 a 21. Rapidamente, estamos com uma campanha. Quem puder colaborar com cestas básicas, artigos para o bazar, roupas de calçados, fralda do PLGG, local e horário para doações de segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta, das 13 às 15 horas, Casa Espírita Edgar Armon, fica lá na Rua Bolívia, 717, Parque das Ações, Santo André, São Paulo. Juntos fazemos a diferença. Gratidão, Beth, é com você. Boa noite, amigos queridos. É uma alegria estar aqui. Elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, aos mentores do SEAC. Estejam conosco aqui, nos amparando, nos inspirando, que assim seja. Esses itens 18 a 21 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo tem por título a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E ali a gente lê que os espíritos sofredores reclamam preces, eles pedem preces. E aí eles serão lembrados e se sentirão menos abandonados, menos infelizes. E escrevem lá os benfeitores. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Ergue-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. Então, a prece alivia e abrevia-lhes o sofrimento. André Luiz, no livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, escreveu sobre a oração coletiva que foi feita lá naquela cidade, no capítulo 3. André Luiz foi resgatado do umbral e aí ele foi levado para o Hospital Nosso Lar. E no primeiro dia, era a hora do crepúsculo e era a hora da prece. André Luiz, amparado pelo enfermeiro, foi a um grande salão e lá tinha uma tela enorme e o governador fazia uma prece. E da abóbada do edifício caíam delicadas flores luminosas. E ao terminar a prece, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas, e músicas vinham de esferas distantes, e uma chuva de flores azuis se derramou sobre todos ali presentes. E ao serem tocadas, essas flores se desfaziam. E ao tocar a fronte, o André Luiz sentiu as suas energias se renovarem. Tudo isso efeito da prece. E ao voltar para o quarto, amparado pelo enfermeiro, ele não era mais aquele doente grave de horas antes. E escreve André Luiz, a primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia-me a alma. E André Luiz se encheu de esperança. Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 17, intercessão, lembra uma frase de Paulo em 1 Tessalonicenses 5:25. Irmãos, orai por nós. E tem gente que não acredita na eficácia dessas orações intercessórias, quando a gente pede pelos outros. E aí o Emmanuel explica que o homem vive no automático e por isso não entende as mais profundas manifestações da espiritualidade, como narrou André Luiz, na prece coletiva em nosso lar, e que rezar pelos outros é um dos mais belos atos de fraternidade. A oração é uma emissão de forças benéficas e iluminativas que parte do espírito que ora
que ora com sinceridade. E a pessoa que recebe a prece, ela vai se sentir confortada e vai ter as suas energias renovadas. Emmanuel escreve: o homem custa a crer na influência, né, das ondas invisíveis do pensamento, contudo, o espaço está cheio de sons que os ouvidos materiais não registram. Olha aí o depoimento de André Luiz, né, nesse primeiro dia em nosso lar, que música vinha das alturas. É como Shakespeare escreveu, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Muitos de nós somos cegos, surdos, não captamos essas energias mais sutis do plano espiritual, né? Não vemos, não ouvimos, mas que maravilha, né? Se pudéssemos ver, como Tomé precisou ver para crer. Se nós víssemos essa maravilha que ocorre no plano espiritual durante a prece, com certeza a nossa fé se fortaleceria. Mas, né, aqui a prece pelos espíritos sofredores. Por que a gente precisa sofrer? A gente sofre enquanto encarnado, depois do desencarne, muitos continuam sofrendo. Bom, tem aquela frase tão famosa: não existe diamante autêntico que não tenha sido carvão. Nós somos criados simples, ignorantes, ou seja, um carvão, né? E vamos evoluindo até chegar à perfeição, até nos tornarmos diamantes, metaforicamente falando. Ou seja, vamos adquirindo conhecimentos, habilidades, virtudes. Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, no livro O Consolador, questões 253 a 259, ele explica aqui, para adquirir virtude, para a gente eliminar os vícios, primeiro precisamos começar pela disciplina de nós mesmos, pela continência dos nossos impulsos. E o nosso trabalho imediato, nosso trabalho, né, assim, urgente, é a nossa iluminação interior. E a gente consegue essa iluminação praticando a caridade e fazendo a renovação interior. Nós evoluímos pelo amor ou pela dor. Então, esses que estão no plano espiritual, sofrendo após o desencarne, eles escolheram, né, o caminho da dor. Mas a dor, o sofrimento, não duram para sempre, né? Há pessoas que pensam: ah, puxa vida, né? Foi para o céu, foi para o inferno, de lá não sai nunca mais, né? São penas eternas lá no inferno. Então a prece seria inútil. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro As Dimensões da Verdade, escreve um capítulo chamado Céu e Inferno. E ela explica que, para atrair seguidores, o catolicismo e suas derivações religiosas, né, as igrejas reformadas, criaram um Deus antropomórfico, parecido com a gente, velhinho, né, de barbas brancas, e essas igrejas interpretaram a seu bel prazer a justiça divina. Incutiram essa ideia de céu e inferno como se fossem características exteriores, como se fosse um espaço geográfico. E essas, né, religiões apresentaram fórmulas ingênuas, simplistas, para se conquistar o céu, para evitar o inferno, tipo, né, por exemplo, as indulgências, né, doava o dinheiro lá para a igreja e aí pronto, não ia mais para o inferno. Garantia um local lá no céu. Mas em 2016, numa missa, o Papa Francisco falou que o inferno consiste em estar afastado de Deus. Deus é que dá a felicidade, né? Esse Deus que tanto nos ama. Então, o inferno, falou o Papa, não é uma condenação, é uma escolha nossa. O Papa Francisco falou nessa missa: você não é mandado para o inferno, é você que vai, por escolha própria, né? A gente tem o livre-arbítrio. Mas imaginemos, só imaginemos que houvesse um inferno com penas eternas, lógico, não há, né? Mas só por uma hipótese.
A prece já seria uma prova de piedade, já seria uma caridade. Na Terra, se o homem vai para uma prisão perpétua, né, não se proíbe que ele receba visitas, isso é uma demonstração de afeto. Ou se a pessoa tem uma doença incurável, né, ela não é abandonada sem nenhum tratamento, sem nenhum alívio. Então, escrevem os benfeitores no Evangelho segundo o Espiritismo, negar a eficácia da prece, né, seria negar a ineficácia da consolação, dos estímulos, dos bons conselhos. E há também mais dois casos hipotéticos a serem analisados. Né? Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nesse capítulo que estamos estudando. Primeiro caso hipotético. Né? Muitas pessoas dizem assim, Deus não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, né? Pois, caso contrário, nada seria estável no mundo. Por isso, nós não temos que pedir nada a Deus, só adorá-lo. Muitas pessoas pensam assim. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que essa ideia é falsa, é uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina. As pessoas que acreditam nas penas eternas, né, elas dizem assim, não adianta ficar com remorso, não adianta se arrepender, tudo isso não vai ser levado em conta a favor do culpado, porque ele está lá no inferno, de lá ele não sai. Então não adianta nada nem se melhorar. E aí, né, os espíritos escrevem que, se fosse assim, todo desejo de melhora seria inútil. O culpado, né, ele até que melhorou, se arrependeu, ele estaria condenado a permanecer eternamente no mal, porque, né, não adianta se arrepender, de lá ele não sai, do inferno ele não sai, e isso é injusto. E há pessoas que dizem assim, a Terra é cheia de sofrimento, é um verdadeiro caos. Então, como conciliar esse aparente caos na Terra com a justiça divina? Quem explica é Pedro de Camargo, e ele escrevia com o pseudônimo de Vinícius. No livro Na Escola do Mestre, ele explica que a lei de justiça se revela entre as causas e os efeitos. Diante da dor, da miséria, da doença, da opressão, as pessoas dizem assim, na Terra não há justiça, tudo é um caos confuso, obscuro. Mas aí o Vinícius explica que tudo isso é a justiça divina, porque é a nossa colheita. Não há vítimas no meio de todas essas aparentes anomalias. O homem é o senhor do futuro, mas é o escravo do passado. E a Terra é um planeta de reajustamento. Aqui se conjuga o passado com o presente em direção ao futuro. E Deus não castiga. Cada ato, né, leva em seu germe o prêmio e o castigo. Né? É a lei de causa e efeito. Mas voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, então, o primeiro caso hipotético, o homem que se arrependeu, retornou ao bem e ele continua preso, sofrendo penas eternas no inferno. Então, isso seria injusto. O segundo caso hipotético, o culpado, ele é condenado a um determinado tempo de prisão. Mas, ao ser libertado, ele não melhorou em nada, ele continua criminoso. Então, no primeiro caso, o homem se tornou bom, mas continua preso para o resto de suas vidas, como muitos acreditam. E o segundo caso, o homem continua mal, ele continua criminoso, mas é libertado. Isso tem lógica? Então, a lei de Deus é previdente, significa ela previne, toma medidas antecipadas para evitar, né, transtornos, ser previdente é ser precavido. E a lei de Deus é sempre justa, misericordiosa, equitativa, ou seja, imparcial, sem privilégios. Equidade é dar às pessoas o que elas precisam, para que todos tenham as mesmas oportunidades.
Então, Deus não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Aí não tem o perigo da pessoa ser libertada da prisão antes de ter se melhorado, né? E não tem também o perigo da pessoa ter se melhorado e nunca mais sair da prisão. Então, o homem sempre sofre a consequência de suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada, né? Depende do culpado se arrepender e retornar ao caminho do bem. E a pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Ela seria perpétua se a obstinação fosse perpétua, e seria de curta duração se o culpado logo se arrependesse. E desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve. Ele concede a esperança. Veja aí, André Luiz narrando, né, a prece que ele fez lá no umbral, depois de 8 anos, e aí ele recebeu socorro. Mas o simples remorso não basta, é preciso reparar a falta, né? Então, o homem é o juiz da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu sofrimento ou prolongá-lo indefinidamente. A sua felicidade ou desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei. É uma lei imutável, né? E conforme a bondade e justiça de Deus. Espírito culpado e infeliz, ele pode sempre salvar-se a si mesmo, como André Luiz narrou, né? No livro Nosso Lar. Mas o que geralmente falta ao culpado é vontade, é força, é coragem. E as nossas preces a esses espíritos infelizes podem inspirar-lhes essa vontade, né, de se melhorar. Então, amigos queridos, passamos uma vibração muito amorosa para todo o nosso planeta, para aqueles espíritos que estão infelizes na pátria espiritual e também para os benfeitores da espiritualidade. Vibremos por todos os encarnados, vibremos pelo Papa Francisco, que ele possa, né, ser amparado, vibremos por todos nós, né, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos SEAC, seus trabalhadores. E nós te agradecemos, Pai do céu, por todos esses ensinamentos maravilhosos, por todas as preces que podemos enviar aos nossos amados, sejam encarnados ou desencarnados, e também por todas as preces que temos recebido, dos nossos amigos queridos, dos nossos familiares, porque a prece tem muita eficácia, e ela é muito poderosa. Ela nos alivia, nos consola, nos dá coragem, esperança. Então, também façamos da nossa parte as preces para as pessoas que estão passando por necessidade. Amigos queridos, agradeço muito a todos e uma boa noite.